galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo aqui no nosso canal, onde eu farei um resumo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Decidi falar um pouquinho dos confrontos, vou comentar resultados, vou falar sobre a tabela e mais alguma coisa com vocês também, nessa mais uma rodada de competição. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo, né? Vamos lá então para o nosso resumo. Essa rodada do campeonato que começou no dia 12, no sábado, e terminou no dia 14, na segunda-feira. E eu tô gravando esse vídeo 2 dias depois porque, caso você acompanhe meu canal, caso você já seja do canal há mais tempo, tá ligado que ontem eu soltei o pós-jogo do Corinthians, né? Inclusive já tem aquele spoiler. E se você chegou agora, enfim, né? Vamos lá então, né? Enrolei demais. Vamos então para o primeiro confronto da rodada. Flamengo 2, São Paulo 0. Esse jogo que marcou o primeiro jogo após o retorno do Campeonato Brasileiro, pós-Mundial de Clubes, pós-Copa do Mundo de Clubes. Nesse confronto aqui tivemos dois lances de lesão, uma do Alexandre, lateral que se lesionou logo no começo ali do primeiro tempo, e o lance mais grave foi a lesão do Ayrton Lucas, onde numa dividida ali com Enzo Dias, lateral do São Paulo, ele acabou meio que tendo uma espécie de perfuração no corpo, né? Na parte ali da perna, onde ele sofreu a lesão. E foi uma lesão bem feia, cara. Uma lesão muito feia do Ayrton Lucas, até que eu nem quis colocar a imagem, nem mesmo imagem, como eu costumo colocar aqui. Foi um lance realmente feio, cara. Um lance feio do Ayrton Lucas. O Alexandre foi uma lesão comum, né? Mas o do Ayrton Lucas realmente foi... Nossa, cara. Nem vale a pena colocar aqui, velho. Nem vale a pena. Mas, com um golaço de Luiz Araújo, lei do ex, tá? Luiz Araújo salvo engano, é cria da base do São Paulo. Aliás, que golaço Luiz Araújo, hein? Que golaço. E o Alacian, moleque aí da base, revelado pelo clube, que se destacou no Mundial. O Flamengo, com esse resultado, chegou à sua terceira vitória seguida na competição, ao quinto jogo seguido sem derrota e segue líder do campeonato. O São Paulo, por sua vez, com esse resultado, chega à sua quarta derrota seguida. E vou falar um negócio aqui, velho. Eu cheguei até a brincar com isso no último pós-jogo do último vídeo que eu gravei. E vou falar aqui de novo, cara. Atenção, torcedor São Paulino. O São Paulo está brincando com fogo nesse campeonato, tá? O São Paulo, se não abrir o olho, se o São Paulo parar de brincar de jogar Brasileirão, se ele não parar de brincar de jogar Brasileirão, cuidado, viu? Cuidado. Vou falar da tabela depois. Você vai entender o que eu tô falando, tá, São Paulo? Você vai entender o que eu tô falando. Cuidado, viu? Numa dessa aí de ficar brincando de jogar o Campeonato Brasileiro, faz igual o Galo fez no ano passado, ou seja, não dá a mínima, basicamente, pro campeonato. O tempo vai passando, o time vai ficando embaixo na tabela, de repente isso aí se encontrou numa situação difícil. Foi assim com o Corinthians no ano passado, cara. Foi assim, eu sou corintiano, sei muito bem o que eu tô falando, sei muito bem o que eu vivi no ano passado, uma situação até pior, muito pior, aliás, do São Paulo. Onde o Corinthians passou o campeonato inteiro brigando lá embaixo. O Corinthians passou o campeonato inteiro tentando sair daquela parte incômoda da tabela. E eu sei muito bem o que eu tô falando, São Paulo. Eu sei muito bem o que eu tô falando. É bom o São Paulo abrir o olho, porque olha, brincando com fogo, viu? Tá brincando com fogo esse time do São Paulo nesse campeonato. Mas enfim, esse foi então o primeiro confronto da rodada. Vamos lá então para o próximo confronto. Internacional 1, Vitória 0. Duelo direto na briga contra o Z4 da competição. Com um golaço de Bruno Tabata, aquele mesmo ex-jogador do Palmeiras, no finalzinho do jogo, aos 47 minutos do segundo tempo. Um golaço, diga-se de passagem, do Tabata, hein? A bola sobrou na área, ele bateu de primeira e acertou no ângulo. Golaço, cara. Golaço. Não sei se foi de primeira. Não lembro se foi de primeira, mas foi um golaço, cara. Foi um golaço na gaveta do Tabata. Com esse resultado aqui, o Internacional volta a vencer no campeonato, depois de 6 rodadas sem vencer. E com esse resultado, deixa a zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, que contou com a estreia desse camarada aqui que vocês estão vendo, Fábio Carille. Sim, meus amigos. Fábio Carille, ex-Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians,
ex-técnico do Santos, ex-técnico do Vasco nesse ano de 2025, Fábio Carille tá no Vitória. Fez a sua estreia como técnico do Vitória. Quem diria, hein, Carille? Quem diria? Mas, enfim, na estreia aí do Fábio Carille, o Vitória, com esse resultado no campeonato, chega ao seu quinto jogo sem vencer e, ao contrário do Internacional, o Vitória, com esse resultado, voltou para a zona de rebaixamento do campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Vasco 0, Botafogo 2. O chamado clássico da amizade, né? Clássico da amizade no Rio de Janeiro. Esse confronto que marcou a estreia de... Eu falei do Carille. Esse jogo marcou a estreia de David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, no comando técnico do Botafogo. O David, que nunca foi técnico na vida, que está dando sua primeira experiência como técnico na carreira. Ele passou a vida inteira sendo auxiliar do seu pai, o Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção. E agora está tendo, pela primeira vez na vida, uma experiência como técnico de futebol, né? É verdade que nesse jogo contra o Vasco, ele foi escrito como numa outra função lá, que eu já não lembro mais qual foi, porque ele não pode atuar como técnico, de fato, não pode ser escrito como técnico, mas ele atuou como técnico e tá ali, ficou ali na beira do gramado, fazendo sua função normalmente, né? É o chamado jeitinho brasileiro, né? O chamado jeitinho brasileiro. Mas, se bem que ele é italiano, né? Mas, enfim, né? Enfim. Voltando aqui ao confronto, o Vasco com esse resultado, com essa derrota, volta a ser derrotado na competição. Chega a segunda derrota seguida, atuando como mandante. E segue ali, cara, perto da zona de rebaixamento, segue ali na parte de baixo da tabela. O Botafogo, por sua vez, com esse resultado, chega à terceira vitória seguida na competição, ao quinto jogo de invencibilidade e, com esse resultado, entra no G6 da competição. E galera, eu sei que vocês estão esperando eu falar do Vasco na Sul-Americana. Eu tô ligado que vocês querem que eu fale. Galera, na sexta-feira ali mais ou menos, ou na quinta ou na sexta ali mais ou menos, eu vou fazer um vídeo fazendo um resumo aí da fase de playoff da Sul-Americana e eu vou falar do Vasco, tá? Pode ficar tranquilos que eu vou falar do que aconteceu com o Vasco nessa Sul-Americana, tá? É porque na segunda-feira eu soltei o vídeo da final do Mundial de PSG e Chelsea. Ontem eu soltei o pós-jogo do Corinthians contra o Bragantino. E hoje eu tô soltando esse vídeo do resumo do Campeonato Brasileiro. Então... E é aquela coisa, cara. Eu só consigo gravar um vídeo por dia e... É um pouco complicado, cara. É um pouco complicado. É basicamente isso, cara. Mas calma que aos pouquinhos a gente vai, tá? Aos pouquinhos a gente vai indo. Mas vamos lá então para o próximo confronto. Bahia 2, Atlético Mineiro 1. O Bahia que saiu na frente com um belo gol do Luciano Juba. Subestimadíssimo esse Luciano Juba. Joga muita bola esse lateral do Bahia. E meus amigos, o jogo estava ali caminhando com 1 a 0 para mais um triunfo do Bahia. Se bem que o Bahia triunfou, mas estava se caminhando para 1 a 0 e... Enfim, eis que chega o período dos acréscimos. Aos 46 minutos, o nosso queridíssimo Hulk simplesmente me faz esta obra-prima de gol olímpico para empatar o jogo naquele momento, aos 46 do segundo tempo. Mano do céu, que golaço do Hulk, cara. Não, pera aí, galera, pera aí. Galera, na moral, mano, eu tenho que colocar esse lance aqui na tela, cara. Eu tenho que colocar esse lance na tela. Eu sei que é arriscado por conta de direito autoral, mas... Cara, na moral, mano, eu tenho que botar esse lance na tela, mano. Eu tenho que colocar esse lance na tela, porque, mano, foi um golaço, cara. Foi simplesmente um golaço do Hulk, cara. Inclusive, vou até deixar os créditos aqui na descrição para o TR7 Mil Grau, que é de onde eu tô pegando esse vídeo do gol olímpico do Hulk. Vou deixar os créditos, caso eu não esqueça, na descrição. E vamos lá, né? Ver esta obra-prima do Hulk, cara. Se liga. Mano, vou colocar de novo, cara. Não, na moral, eu tenho que colocar isso aqui de novo, velho. Mano.
Olha isso aqui, velho. Ó. Ó. Mano. Que isso, cara? Mano, que isso, cara? Que golaço do Hulk, cara. Cê tá doido? Que esculacho, cara. Um esculacho de gol. Aos 46 do segundo tempo. Mano, simplesmente inacreditável, cara. Inacreditável o que fez o Hulk nesse jogo. Aí você pensa, bom, depois de tomar um golaço olímpico aos 46 do segundo tempo, o jogo vai ficar por aí mesmo. Vai ficar no 1x1. O Bahia vai tomar um balde de água fria, vai se abalar com um balde de água fria. Fria não, gelada que ele toma no final do jogo. Eis que, aos 52 minutos, Michel Araújo, no apagar das luzes, faz o gol da vitória do Bahia, do triunfo do Bahia. Eu ia falar até vitória, mano. Até falar vitória, eu ia falar, tá louco, cara. Triunfo, cabeção, triunfo. Meu amigo. Ai, cara, já falei isso 200 vezes pra você. Futebol não se compara com qualquer outro esporte, cara. Não adianta. Não adianta você querer comparar. Não se compara, tá? Não se compara. E, enfim, né? Enfim, com esse resultado aqui, o Bahia chega ao terceiro triunfo seguido na competição e, com esse resultado, chega ao G4 na tabela de classificação. O Galo, por sua vez, com essa derrota, volta a ser derrotado depois de 8 rodadas e tropeça, né? Esse que foi do lado direto, que eu esqueci de dizer, pelo G6 do campeonato. Acabou que o Bahia levou a melhor, entrou no G4, o Galo tropeçou e se complicou na disputa aí pelo G6. E esses foram então os confrontos aí de sábado, dia 12. Vamos então para os jogos de domingo, no dia 13 de julho. Corinthians 1, Bragantino 2. Ai. Como eu já falei aqui algumas vezes nesse vídeo, eu fiz pós-jogo desse confronto. Se você não viu, passa depois de terminar esse vídeo. Mas só para dar aquela resumida. Ai. Bragantino abre o placar ao 101 do primeiro tempo no lance do pênalti, que eu vou falar do Eduardo Sacha. O Corinthians empata aos 7 minutos do segundo tempo, ou seja, logo no começo, com o nosso Kaká. Kaká é o zagueiro mais 880 do futebol brasileiro. E aos 52 minutos, no último lance de jogo, Thiago Bobas faz o gol da vitória do Bragantino. Com esse resultado, o Corinthians chega ao seu 4 jogos seguidos sem vencer na competição, o 5º na temporada, e segue ali no meio de tabela, mas, né, no momento o Corinthians segue ali no meio da tabela. O Bragantino, por sua vez, com esse resultado, chega à sua segunda vitória seguida jogando como visitante, o 5º jogo sem perder, e segue no bolo, aí dentro do G4 / liderança do campeonato. Mas, como eu já citei anteriormente, vamos lá então, né? Lance do pênalti marcado, o bendito pênalti marcado a favor do Bragantino. Cara, isso aqui foi inacreditável, cara. Não, na moral, cara. Isso aqui foi simplesmente... Você olha pra essa perna do Kaká e pensa, o Kaká deve ter chegado com violência em cima do jogador do Bragantino. Você olha a imagem assim parada. Não, mano, o Kaká... Mano, eu já citei algumas vezes aqui. Eu acho que eu citei no último jogo do Corinthians, contra o Bragantino, já dando um spoiler pra quem tá chegando agora. Eu citei o lance do jogo de PSG e Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, onde aconteceu um lance parecido com esse do Kaká, onde o juiz marcou o pênalti, mas o VAR anulou, porque apesar do pé alto, o jogador do PSG não toca no jogador do Bayern de Munique, não encosta, portanto não seria pênalti. Aqui foi basicamente a mesma coisa. O Kaká, ele levanta a perna, mas ele recolhe e não encosta no jogador do Bragantino. Ele não encosta. E, cara... cara, na moral, mano, eu não tô mais com saco pra falar disso. Já falei disso ontem, dos senhores Bruno de Araújo e Rafael Trace. Eu não tô mais com saco de falar dessas lendas novamente. Se você quiser me ver falar dessas lendas, passar no pós-jogo depois. Foi o último vídeo, antes desse aqui que eu tô gravando agora, que eu tô soltando agora.
Ai, cara, já dei meu chilique, já falei o que tinha que falar. Não tô mais com saco, tá? Não tô mais com saco pra falar disso não, cara. Sinceramente, não me desce. Não me desce. Mas, vamos lá, né? Vamos lá então para o próximo confronto. Cruzeiro 4, Grêmio 1. Que chocolate! Que amasso do Cruzeiro em todos os sentidos em cima do Grêmio. Não só pelo placar, na bola jogada. Mano, foi um amasso. Foi, como aparece aqui, um atropelo do Cruzeiro em cima do Grêmio. Nesse jogo tivemos o hat-trick de Caio Jorge, que aparece bem aqui por sinal, a novo artilheiro do campeonato, com 13 gols marcados. Caio Jorge vive uma fase muito boa, cara. Tá fazendo gol a rodo o Caio Jorge. Teve ainda um golzinho ali do Lucas Vidalba, o zagueiro. O Grêmio tentou descontar com o André Henrique, mas não adiantou em nada. Não adiantou em nada. Com esse resultado, o Cruzeiro chega ao seu 8º jogo sem perder na competição e segue na cola do Flamengo na vice-liderança, ali na briga pelo título da competição. E também segue invicto, atuando como mandante. O Grêmio, por sua vez, volta a ser derrotado depois de 3 rodadas e segue aí no meio da tabela e na mesma situação ali do Corinthians, por exemplo, né? E, enfim, vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Fortaleza 0, Ceará 1. Clássico rei, clássico do Ceará. E mais uma vez, deu Ceará. Salvo engano, o Ceará está com 100% de aproveitamento jogando contra o Fortaleza nesse ano de 2025. Foi campeão estadual em cima do Fortaleza. Tá virando freguesia isso aqui, hein? Tá virando freguesia isso aqui. E com esse resultado, o Fortaleza chega à sua 5ª derrota consecutiva no Brasileirão, ao 9º jogo seguido sem vencer na temporada e segue afundado dentro da zona de rebaixamento da competição. O Ceará, por sua vez, com esse resultado, volta a vencer depois de 2 derrotas. E, meus amigos, senhoras e senhores, nesse confronto aconteceu um negócio assim que... um fato que, digamos, foi inacreditável. Um acontecimento que, para muita gente, né, que acompanha o futebol, é um acontecimento que parece mentira, parece fake news, mas não, cara. Isso realmente aconteceu. Eu mesmo quero dizer, histórico, cara, histórico. Juan Pablo Vojvoda, segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro, foi demitido do comando técnico do Fortaleza após 4 anos de trabalho, onde ele conquistou vários campeonatos cearenses, onde ele conquistou 2 Copas do Nordeste, onde ele é o técnico com mais jogos na história do Fortaleza e, obviamente, maior treinador da história do Fortaleza, responsável por classificar o Fortaleza 2 vezes para a fase de grupos da Libertadores e 3 vezes somando a classificação para a preliminar de 2023. Classificou em 2022, foi jogar em 2023. Levou o Fortaleza a uma final sul-americana. Trabalho histórico. Um trabalho histórico do Vojvoda à frente do Fortaleza. Mas que nesse ano de 2025 entrou em ruínas. Nesse ano de 2025 definitivamente acabou saindo dos trilhos. E não teve jeito, cara. Após essa sequência muito ruim de perder o título cearense pro Ceará, que eu já citei, onde ele cai na Copa do Nordeste para o Bahia e com essa campanha terrível no Brasileiro, não teve jeito, cara. Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Inacreditável, cara. Inacreditável. Nem o Vojvoda conseguiu aguentar o rojão, cara. Nem o Vojvoda conseguiu aguentar o rojão. E, cara, tem nem que falar, mano. Trabalho, como eu já citei, trabalho histórico. Histórico. O maior treinador da história do Fortaleza, sem sombra de dúvidas. E, cara, apesar dessa demissão, ainda assim, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro atualmente. E, cara, não duvide ele aparecer, sei lá, num Grêmio,
no Galo, no Corinthians da vida. Não, daqui a pouco ele aparece num time grande por aí, cara. Apesar dessa demissão do Fortaleza, pelo trabalho, pela história que ele fez no Fortaleza e no futebol brasileiro também, né? É questão de tempo pra ele aparecer num grande clube do futebol brasileiro, apesar dessa queda no Fortaleza. Vamos lá então, né? Para o último confronto da rodada. Juventude 2. Acho que esses finais, os jogos de domingo, vamos agora para o jogo de segunda-feira. O único jogo de segunda-feira, aliás. Juventude 2, Sport 0. Com lei do ex e dose dupla do Gilberto, aquele meio centroavante que, além de ter jogado no Sport, jogou no Cruzeiro recentemente. Teve uma ótima passagem pelo Bahia, onde inclusive fez o Gilberto ser reconhecido no futebol brasileiro. O Juventude, com esse resultado, volta a vencer depois de 8 rodadas e com esse resultado ele segue ali na zona de rebaixamento, mas está ali na porta para sair. O Sport, por sua vez, segue naquela. O Sport segue sem vencer, chega à segunda derrota seguida e, meus amigos, o Sport está simplesmente afundado na lanterninha de forma inacreditável, de forma bizonha nesse campeonato. Mano, vou passar a tabela depois. Cara, pior que eu tô vendo aqui, tô até surpreso, cara. Pelos números, o Sport foi superior. Mesmo assim, ele perdeu o jogo pro Juventude. Cara, bizarro, cara. É inacreditável, cara. Inacreditável o Sport tá nessa situação desse campeonato, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável. Já se imaginava que o Sport fosse ter dificuldade, ser um time recém-promovido da Série B, mas não desse jeito, né? Não desse jeito. Mas, enfim, esses foram os confrontos aí dessa oitava rodada. Nós tivemos 2 jogos adiados, os jogos entre Palmeiras e Santos e Mirassol e Fluminense, porque Palmeiras e Fluminense estão voltando ali no Mundial. E, inclusive, eu esqueci de citar esses confrontos. Mas, enfim, vamos lá então para a tabela de classificação do campeonato, né? Dessa 13ª rodada. Alguns times estão com jogos a menos, alguns times estão com os 3 jogos completos, mas vamos lá, né? Na tabela nós temos o Flamengo, líder do campeonato com 27 pontos, com um jogo a menos comparado ao Cruzeiro, que veio logo atrás da vice-liderança também com 27, mas com 13 jogos. Bragantino, terceiro colocado com 26. O Bahia, quarto colocado com 24. Fecha o G4. Complementando o G6, temos o Palmeiras, quinto colocado com 22 pontos e 2 jogos a menos. E o Botafogo, sexto colocado com 21 pontos e 1 jogo a menos. Na sequência temos o Fluminense, sétimo colocado com 20, com 2 jogos a menos. O Galo, oitavo colocado com 20. O Ceará, nono colocado com 18, com 1 jogo a menos. O Mirassol, décimo colocado com 17 pontos e 2 jogos a menos. O Corinthians, 11º colocado com 16. O Grêmio, 12º colocado também com 16. Aí na sequência o Internacional, 13º com 14. Vasco, 14º com 13. São Paulo, 15º com 12. É disso aqui que eu tô falando, São Paulino. Quando eu falo pra você que o São Paulo tá brincando com fogo, é disso aqui que eu tô falando, ó. É disso aqui, ó. Ator, São Paulino. Ator. Tá certo que o Corinthians daqui a pouco pode brigar pra... Pode brincar, querer brincar com fogo, mas abre o olho, São Paulo. Abre o olho. Na 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, 16º colocado, com 11 pontos e 1 jogo a menos. Na zona de rebaixamento, Juventude, 17º colocado, com 11 e 1 jogo a menos. Vitória, 18º colocado, com 11 pontos. Fortaleza, 19º colocado, com 10. Que decepção em Fortaleza. Caramba, na 20ª e última colocação, numa campanha simplesmente inacreditável, o Sport com 3 pontos ganhos, um jogo a menos é verdade, mas 3 pontos ganhos, 0, repito, 0 vitórias em 12 rodadas, tendo um jogo a menos ainda por cima, 9 derrotas em 12 jogos disputados. Meus amigos, inacreditável, cara. Inacreditável o que faz o Sport, no sentido negativo, obviamente, nessa competição.
E é isso aí. Esse foi o nosso resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera com o seu conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. É nóis.